Bom dia! Começo o vídeo de hoje desejando um maravilhoso sábado, assim como um final de semana incrível para você e para todos da sua família. Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial e sobre os principais benefícios do governo. No boletim de hoje, eu vou falar sobre o calendário completo de pagamentos do auxílio emergencial. Hoje é dia de saque em dobro referente aos pagamentos dos 2 últimos ciclos do benefício. Eu vou falar sobre a votação da MP número 1000, a medida provisória que criou a extensão do auxílio emergencial por até 4 meses no valor de R$ 300. A MP número 1000 foi incluída na pauta da Câmara dos Deputados da sessão extraordinária que aconteceu ontem e eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. E vamos também falar sobre o Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o pagamento do 13º salário do benefício e já alerto que a declaração do presidente deu o que falar. Depois da fala dele, o ministro Paulo Guedes, assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também se pronunciaram sobre o assunto. Mas, antes de começar, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal do Instituto Montanari e também deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante aqui para vocês. Tá certo? Então, eu vou direto ao ponto, direto ao que interessa. Eu vou começar com o pagamento do auxílio emergencial de hoje. Hoje começam os saques em dinheiro referentes ao 5º e ao 6º ciclo de pagamentos, cujos saques podem ser feitos de uma vez só. Então hoje o saque estará disponível para as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. Esse é o único saque que acontecerá esse ano. Os outros saques acontecerão a partir do ano que vem, no dia 4 de janeiro, indo até o dia 27 de janeiro. Agora eu vou falar sobre a votação da MP número 1000. Acompanhamos aqui nos últimos meses a intensa discussão para que a MP número 1000 fosse pautada na Câmara dos Deputados. E ontem, finalmente, esse dia chegou. Rodrigo Maia, presidente da Casa, finalmente pautou a MP número 1000. Acontece que o líder do governo, deputado Ricardo Barros, foi a plenário dizer que a MP número 1000 já tinha cumprido seus efeitos e solicitar que ela fosse tirada da pauta de votações. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acabou atendendo o pedido do deputado Ricardo Barros e retirou a medida provisória da pauta do dia. Continuando, agora eu vou falar sobre o Bolsa Família, especificamente sobre o 13º salário para o pessoal que faz parte do Bolsa Família. Na sua live dessa semana, o presidente Jair Bolsonaro deu a seguinte declaração sobre o pagamento do benefício natalino para as pessoas que fazem parte do programa social do governo. Vamos ver o que disse o presidente. Agora, o parlamento pode, tranquilamente, vai mudar as mesas da Câmara e do Senado, agora em 1º de fevereiro, já sofro críticas por isso, Ah, não quero esse cara. Ô, cara, quem você quer? Vai e arranja 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado para o teu candidato, para você é o cara que você acha que é o bom. Eu estou, logicamente, acompanhando a eleição na tua casa. E o que eu pretendo na mesa da Câmara e do Senado? Em comum acordo, eu converso com o parlamentar, fui 28 anos parlamentar, que é alguém que vai para lá, que não trave as pautas de interesse do Brasil, que bote em votação as matérias. Você pode ver, você está reclamando do 13º do Bolsa Família que não teve, sabia que não teve esse ano? Foi promessa minha? Foi. Foi pago ano passado? Foi. Mas o presidente da Câmara deixou caducar a MP. Vai cobrar de mim? Cobra do presidente da Câmara. Rodrigo Maia, então, resolveu usar a tribuna durante a sessão plenária da Câmara ontem para se pronunciar sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir a fala do deputado Rodrigo Maia. E o episódio, mais um episódio ocorrido no dia de ontem, líder Aloysio, quando, infelizmente, o presidente da República mentiu em relação à minha pessoa. Aliás, muita coincidência a narrativa que ele usou ontem com a narrativa que os bolsomínios usam há um ano comigo em relação às medidas provisórias que perdem validade nessa casa. É a mesma narrativa. A narrativa que eu deixei caducar a medida provisória do 13º, ela não vem de hoje. Peguem as redes sociais
dos extremistas bolsominions, que você vai ver que está lá, Rodrigo Maia derruba e caduca a medida provisória do 13º do Bolsa Família e do BPC. Então, é uma articulação conjunta para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários do presidente da República. Mas hoje o próprio ministro Paulo Guedes confirmou que o presidente é mentiroso, quando disse que, de fato, não há recursos para o 13º do Bolsa Família, né? Então, eu acho que essas coisas, para um país com a dificuldade que a gente está passando, com a dificuldade que a gente vai passar a partir de 1º de janeiro, com o fim da PEC da guerra, que todos os partidos aqui votaram, do PSOL ao PSL, todos colaboraram, deram as condições para o governo governar o nosso país. Eu acho que a gente deveria estar mais preocupado em estar numa mesa dialogando sobre o nosso futuro do que estar tentando transferir responsabilidade para os outros. Quando você disputa uma eleição para ser presidente do Brasil, você assume a responsabilidade de dar o norte do nosso país. Infelizmente, não é o que tem acontecido nos últimos quase dois anos. E digo mais, se o presidente da República tivesse tido coragem, nós podíamos estar discutindo, sim, o 13º do Bolsa Família aqui hoje, podíamos estar discutindo a expansão do auxílio emergencial aqui hoje. É claro que a visão da esquerda em relação a esse caminho é diferente da nossa visão, que somos liberais na economia, mas mesmo no nosso campo, nós fizemos muitas propostas, muitos economistas considerados liberais, um grupo grande de economistas de São Paulo, fez uma proposta para a expansão do auxílio emergencial ou ampliação, fortalecimento do Bolsa Família, que não seria muito diferente. E claro que no nosso campo, com restrições nas despesas públicas, respeitado o teto de gastos, mas nós hoje aqui não estamos discutindo um novo programa social para o Brasil, porque o presidente da República proibiu o relator Márcio Bittar, ou pelo menos indicou, claro que ele não pode proibir um senador de nada, mas indicou ao relator da PEC emergencial, que aliás foi prometida por esse governo para ser votada em 5 de dezembro do ano passado, pediu que nada de gatilho fosse votado. E nós ainda tentamos trazer os gatilhos, nós que temos uma visão liberal na economia, para dentro do projeto de lei, né, que nós votamos anteriormente, o 101, mas o próprio governo não conseguiu as condições, o Ricardo Barros tentou, não conseguiu as condições. Então, se hoje o presidente não consegue promover uma melhora do Bolsa Família ou uma expansão do Bolsa Família para esses milhões de brasileiros que ficarão sem nada a partir de 1º de janeiro, a responsabilidade é exclusiva dele, que tem um governo que é liberal na economia, mas não tem coragem de implementar essa política dentro do governo e principalmente no parlamento. Porque é claro que na nossa visão, e eu escrevi um artigo longo na Folha de São Paulo em setembro, de uma página quase inteira, quando eu dizia que para criar um programa social, e isso respeitando a posição daqueles que acham que o teto de gasto está errado, que essas restrições estão erradas, eu acho que são visões distintas para se chegar no mesmo objetivo, que era um auxílio mais amplo a partir de 1º de janeiro. Eu escrevi um longo artigo falando sobre teto de gastos e de onde poderiam vir os recursos para a ampliação do Bolsa Família, a modernização do cadastro único, que não pode ser encerrado, ele tem que ser modernizado, utilizado de forma de melhor qualidade por parte do governo. E eu escrevi coisas que, talvez em setembro, com uma eleição no Rio de Janeiro, com o DEM disputando a prefeitura, com meu pai disputando uma eleição para vereador, talvez não fosse o melhor momento para eu dizer que precisaríamos desindexar as aposentadorias, precisaríamos acabar com o abono salarial, precisaríamos acabar com o seguro-defeso, precisaríamos também acabar com a indexação de outros contratos do governo, com alguns auxílios que os servidores recebem, que os militares recebem. Talvez em setembro não fosse o momento adequado. Talvez o adequado, se eu quisesse usar politicamente a presidência da Câmara, é ter votado a medida provisória 1000, faltando uma semana para a eleição. Nós sabemos qual seria o resultado dessa votação.
Nós sabemos qual seria o resultado dessa votação. E eu, por responsabilidade da minha visão de Brasil e de gasto público, eu, concordando com a visão do governo, de que a medida provisória já fez os seus efeitos, e entendendo que o governo não teve a coragem de jogar a PEC emergencial do Senado no plenário para aprovar, e nem utilizar a nossa, que está aprovada desde dezembro do ano passado na CCJ, do deputado Pedro Paulo, que vai na mesma linha, né? Infelizmente, não há condições, o governo não tem condições de tratar da ampliação de nenhum gasto público, senão estará cometendo crime, já que a partir do próximo ano, a LRF, a regra de ouro, e o próprio teto de gastos voltam a funcionar da mesma forma que antes da PEC da guerra, que todos nós aqui, de forma quase unânime, aprovamos para o bem do Brasil. Então, eu quero deixar esse registro. É óbvio que nós queremos construir as condições para o, não vou dizer nem 13º do Bolsa Família, porque eu acho que essa não é a melhor palavra. Seria uma melhoria da transferência de renda para as atuais famílias e para novas famílias que por essa crise vão precisar dos recursos. Até porque a gente sabe que um crescimento de 4% no próximo ano, deputado Aloysio, com uma queda de 4,5%, 5% nesse ano, 4% é quase zero de crescimento, é apenas o efeito estatístico. Então, o que nós deveríamos estar fazendo, e foi o que eu propus, e infelizmente não vai acontecer, porque o Senado também não quer, era não termos recesso, nem a Câmara, nem o Senado, nem o Judiciário, para que, junto com o Poder Executivo, com o fim do estado de calamidade, com o fim da PEC da guerra, a gente pudesse trabalhar janeiro na construção de um programa social dentro da realidade do Brasil, de um orçamento primário na ordem de 1.485 bilhões, que é esse o orçamento primário que o Brasil tem, lembrando que 1.410 são despesas correntes. Espaço muito pequeno para que você possa mexer com investimento e ampliação de gastos públicos. Essa declaração do ministro Paulo Guedes, a qual o Rodrigo Maia se referiu, foi dada ontem de manhã, durante uma entrevista, onde o ministro da Economia fazia um balanço do ano de 2020. Vamos ouvir o que disse o ministro Paulo Guedes durante essa entrevista. No primeiro ano nós temos o 13º. Conforme tinha sido prometido na campanha, não dá o 13º de Bolsa Família, vamos. Só que o seguinte, quando entrou o segundo ano, que é agora, quando a pandemia bateu, levou essa desorganização fiscal de curto prazo, foi chegando o fim do ano, nós fomos observando o seguinte: pela legislação vigente, pela lei de responsabilidade fiscal, se você der um 13º por 2 anos seguidos, nós temos o primeiro ano, se você der o segundo ano seguido do 13º, você está cometendo um crime de responsabilidade fiscal, porque não houve a provisão de recursos, a provisão orçamentária desses recursos. Como vocês viram, essa foi a explicação dada por Paulo Guedes para o governo não pagar o 13º do pessoal que faz parte do Bolsa Família esse ano. Então era isso que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se essas informações foram relevantes para vocês, tá certo? E se vocês tiverem gostado desse conteúdo, não deixem de dar o seu like nesse vídeo, pois isso nos ajuda a impulsionar e trazer informações de qualidade diariamente aqui para vocês, tá certo? Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. Desejo a todos um excelente final de semana, aproveitem, se cuidem, fiquem bem, fiquem com Deus, tá certo? Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!